Bom, pessoal, essa aqui é a planilha que eu mandei para vocês no e-mail, tá? Bom, aqui é que a gente vai fazer de forma integrada a avaliação desses processos todos da especialização. Bom, no caso nós temos aqui no campo o nome do candidato e eu vou pedir para vocês preencherem o nome, o telefone e o CPF. É só digitar os números que ele autoformata, tá? Então já coloquei isso aí já ajeitado na planilha. O polo não precisa mexer, os pontos também não precisa mexer porque ele já vai somar automaticamente daqui. A inserção dos valores aqui já está tudo previamente definido, então conforme os itens do edital, ele prevê de 0 a 10 aqui, ó, de 0 a 10, de 0 a 5 incrementos aqui, então já está tudo arrumadinho, conforme prevê o edital, tá? Então não vai digitar direto na planilha. A única coisa que você vai ter que digitar direto na planilha aqui é exatamente a data de avaliação. Quando você terminar de fazer a avaliação, você coloca a data de avaliação e se quiser colocar alguma observação relacionada a esse usuário, por exemplo, se faltou algum documento, esse cara foi eliminado, você escreve aqui o que você quer fazer no caso. Bom, no caso é o seguinte, essa data de recolhimento e avaliador aqui, ó, para meu controle, é quando eu fui lá na DEAD e busquei o processo, e aqui é para quem que eu passei o processo. Eu estou mandando o primeiro lote de 56 processos para o Aldo, tá? Para a gente não ficar entregando picadinho para cada um, eu já vou pegar um bolo e já vou entregar logo para uma pessoa. Então aqui o Aldo levou a incumbência do primeiro lote. Então como é que a gente vai fazer o procedimento de edição disso aqui? Para não ficar tudo visível, a gente correr o risco de alterar alguma coisa do outro colega. Então eu vou sugerir para vocês que antes de começar a mexer aqui na planilha, entra aqui em filtros e coloca o teu nome. Por exemplo, se eu vou fazer os meus processos atribuídos para mim, eu clico em André Avaliador. Pronto, ele já filtra, agora eu só vou mexer nos processos que estão na minha mão para eu mexer. O Aldo, por exemplo, ele clica aqui, Aldo Avaliador, tá lá os processos que estão na mão dele para ele mexer. Então você pode ver daqui aqui, ó, já está filtrado aqui, ó, são 55 processos, né? 55 processos aqui na mão dele. É isso aí? 56 processos, está lá. 56 processos na mão dele. À medida que ele for fazendo os processos, ele vai colocando os pontos, aqui ele já vai somar automático. Para você não ter que ficar indo direto no edital, eu já arrumei tudo direitinho, as dicas aqui. Então, por exemplo, o que é esse item aqui? Ó? Então, você tem livros publicados, capítulos de livro publicado. Então, ele vai de 0 a 2,5, pulando de meio em meio. Então, é só você clicar aqui, você já sabe, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Então, se o cara tiver 4 capítulos de livro publicado, você bota 2,5. Se não tiver nenhum, você bota 0. Mesma coisa aqui com os livros. Aqui nós temos a apresentação de trabalhos e trabalhos publicados. Então, se ele apresentou, fez um mini curso, alguma coisa, e aqui nesse item 4 aqui, se ele publicou, algum trabalho dele está publicado. Para cada trabalho, meio ponto. Para cada apresentação, meio ponto. Aqui nós temos o tempo de serviço na área, então se o cara é profissional, já está trabalhando na área de TI, a cada 6 meses de trabalho você bota 5 pontos para ele. É só clicar aqui, ó. 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Se tiver 2 anos, você mete 20 pontos aqui, pronto. Aqui você tem curso de pós-graduação, então aqui é em qualquer área. No edital não explica se é da área de TI, a mesma coisa a graduação. Muito embora para participar da especialização você já tem que ter a graduação, como lá não diz que é graduação na área de TI, então pode ser qualquer graduação. Então eu fiz graduação em letras e quero fazer especialização em TI. Então todo mundo já parte de 10 pontos. Isso aqui é obrigatório para todo mundo, tá? Eu estou explicando isso para a gente não ter problema de depois ter que ficar respondendo justificativa de aluno, essas coisas todas. A única coisa que eu acho que ficou nebuloso no edital é o memorial descritivo, que é muito subjetivo. Então, o que você vai avaliar lá? Você pode dar qualquer ponto para qualquer um. Então, para não ficar sem critério, eu criei duas dimensões. A dimensão acadêmica e a dimensão profissional de TI, tá? Então, aonde que eu vou diferenciar se o cara fez a graduação de TI ou não? Aqui, ó. Então, por exemplo, o que a gente quer medir aqui? A capacidade de atuação profissional. Se ele é formado na área de TI, se ele tem experiência profissional e se ele possui certificações de TI ou outras que porventura venham a aparecer. Isso aqui foi o que eu pensei em imaginar inicialmente, tá? Por esses critérios aqui a gente já pode avaliar eles. Então, eu coloquei alguns graus aqui, né? 5, 10, 15, 20, 25, conforme você achar que for conveniente. E aqui no perfil acadêmico, a gente vai avaliar
se, por exemplo, a gente quer na especialização que a gente publique bastante artigo, então eu quero saber se os alunos que vão entrar têm tempo de participar das pesquisas. Então isso aqui é um jeito da gente fazer um filtro, né? Então, por exemplo, se possui tempo para integrar os grupos de pesquisa, você tem participação em congresso, então cada congresso você dá um ponto para ele. Se ele já participou de algum grupo de pesquisa e se você tem tempo para participar dos nossos grupos de pesquisa aqui dentro. Ou seja, ele vai ter 8 meses para trabalhar com a gente, então vamos ver se ele tem tempo. Então, vamos selecionar quem tem disponibilidade para trabalhar com a gente no final do curso, né? Para dar o retorno dessa especialização para a gente em formato de artigo. Bom, depois que você preencheu a parte da avaliação, a totalização fica aqui automática, tá? A data da avaliação, quando você terminou de avaliar, você tem que digitar. Isso aqui é o único lugar que você tem que digitar o dia, por exemplo, aqui, ó. Aqui é o único que você tem que colocar aqui, ó, 07/03/2017. Não dá para digitar direto, tá? Aqui você só digita número, aqui só número, e ele já formata automático. Mas na data você tem que colocar a data com as barrinhas, senão vai dar um errinho aqui. E o que é esse campo observação? Relembrando novamente, se algum aluno aqui tiver faltando alguma documentação do edital e se ele for eliminado, você coloque o motivo da eliminação aqui. Eu estou colocando algumas observações que eu acho interessante aqui, por exemplo, isso aqui é uma aluna do IFMT, isso aqui é uma analista da Defensoria, uma analista do CEPROMAT, assim por diante, tá? E só para voltar, aqui é onde você vai permitir. Esses dois campos aqui eu coloquei protegido, que é para vocês não alterarem, tá? Que é a data que... Isso aqui é meu controle interno da data de recolhimento e a data de avaliação. Eu acho que com isso a gente já consegue iniciar os trabalhos, o Aldo principalmente, né? Porque eu vou ver se eu entrego amanhã para eles. Mas a partir daí, eu estou indo todo dia lá na diretoria, estou buscando esses processos, eu vou fazer a atribuição aqui e aí eu entrego para vocês. E aí, à medida que eu for entregando e que vocês forem avaliando, vocês vão colocando os valores aqui para a gente poder terminar isso aí o quanto antes, tá? Um abraço, galera. Valeu.